Vamos lá de novo. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Segundo vídeo do especial 1984 do George Orwell. Já teve um vídeo anterior ontem, especial mesmo, 3 vídeos seguidos. O vídeo de ontem a gente conversou sobre o livro de modo geral, o que eu achei dele, a história básica do enredo dele. Hoje a gente vai falar do mundo governado pelo partido. Lembrando 2 premissas desses vídeos bem importantes para vocês, é que não vai ter spoilers, mesmo tratando dos assuntos do livro, não vai ser revelado nada de jornada de personagens. E esse conteúdo aqui não é conteúdo acadêmico, não, é conversa de leitores comuns. E caso você esteja assistindo também esse vídeo e tenha notado do slogan do partido, né, a chamada do vídeo, ela vai também ser mais aprofundada no vídeo, que é o de amanhã, e é um slogan interessante, que é um slogan que vai estar o tempo todo ali no dia a dia do Winston, que é o nosso protagonista. O slogan é esse mesmo: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E assim, completando a questão do partido, é a organização dele, né, pra gente começar a falar. A gente tem os ministérios. O ministério que o Winston trabalha é o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, ele trata da questão da comunicação. A gente viu no vídeo passado que o Winston, ele tá o tempo todo fazendo documentos, reescrevendo notícias. Ele faz também um jornal, que é um jornal que ele até comenta que só vai tratar, que é o jornal que a população lê e ama, e só vai tratar de esportes, notícias curtas, sensacionalistas, entretenimento, a parte de artes. Aí a gente tem também no mundo o Ministério da Paz, que vai tratar sobre a guerra. E presta atenção assim nos nomes, que eu achei legal, assim, os nomes gerarem o absurdo, e tudo isso tem uma fundamentação do porquê também. O outro ministério é o Ministério do Amor, que é o ministério que vai tratar das leis e da ordem. A polícia das ideias, ela tá ali dentro do Ministério do Amor também. E a gente tem o Ministério da Pujança, que é o Ministério da Economia, que trata das questões econômicas. O interessante desses ministérios é que os nomes, eles são propositalmente colocados como o absurdo mesmo. Quando o absurdo é colocado como algo real para as pessoas, como algo sério do governo para as pessoas, outros absurdos se tornam também normais. A gente tem aqui a ideia de crime pelo pensamento crime. Olha só que negócio aterrorizante. Todo governo, ele trabalha para perceber quando o seu pensamento é criminoso. Antes mesmo de você cometer uma atitude criminosa ou não fazer o seu roteiro programado lá, sua vida toda privada programada pelo partido, suas feições, suas expressões, suas reações. Olha que a gente já conversou sobre reações aqui no canal Comparando Livros. Elas são monitoradas pelo partido, pelo Big Brother. E o interessante que os caras fazem é que essa monitoração está nas teletelas e está nos outros. As pessoas são treinadas para vigiar as outras. E eles pegam as crianças, que nas escolas, isso tudo a gente vê muito no diário do Winston. As crianças que estão na escola já são treinadas para que elas denunciem os próprios pais. Elas sabem que o partido está tomando conta delas. O partido é algo muito institucional e muito poderoso. Elas nem têm assim essa relação de criança, pai e filho. As notícias das teletelas, elas estão basicamente, elas são todas manipuladas. Elas estão basicamente de guerra, com cenas muito fortes nos noticiários. Eles estão o tempo todo mostrando guerras que estão acontecendo. E isso já é uma coisa que já traz como que eles querem causar uma sensação de medo nas pessoas ali que estão trabalhando nas repartições públicas, né, pro governo.
O medo é que faz as pessoas abdicarem da liberdade. Eu acho que isso muito conversa com um livro, não vou achar ele aqui, mas é um livro, eu não vou achar ele tá muito alto, com um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie, que fala um pouco por que as pessoas aceitam ser a servidão de forma voluntária. Por que as pessoas aceitam essa segurança em prol da liberdade? Então, muito por essa sensação de medo normalmente. Só que toda a vida estruturada, tanto do Winston quanto das pessoas que estão em volta dele, é uma vida que é sufocante e poderia causar até uma loucura, de certa forma, porque as pessoas não podem expressar suas emoções. E o que ele faz, né? O partido, ele coloca aqueles minutos de ódio diariamente. Inclusive tem até um período do ano determinado que eles colocam a semana do ódio. Me lembra muito do período do ano, por exemplo, do carnaval, do período da Copa do Mundo. Alguns períodos que são necessários para as pessoas, e até a existência de coisas que a gente vê lá naquela coisa do pão e circo, para que as pessoas extravasem a manifestação delas de sentimentos e de alegria, para que todo o ódio, toda a angústia delas sejam extravasadas e aí consigam manter a estrutura de poder, né? Eu acho que aqui ainda é pior, porque ele faz apenas pelo ódio. Não tem um minuto de alegria, não tem um minuto de prazer, mas o ódio, quando ele coloca sempre o inimigo, e o inimigo, a gente fica na dúvida se ele é produzido pelo próprio Estado ou se ele realmente existe. E isso eu me lembro muito da Katniss lá em Jogos Vorazes, quando o presidente Snow, ele vai falar que da importância para manter aquela história de poder, que ele tinha que dar os jogos, ele tinha que dar aquele momento para que as pessoas extravasassem as emoções. E ele dava o medo, mas ele tinha que dar esperança também. Ele precisava dar essa esperança de que alguma coisa poderia acabar com aquilo. E é aí que vem o inimigo lá do Goldstein, que é colocado pelo próprio partido nas teletelas. Então o partido coloca: nós temos um inimigo, ele existe, olha aqui, ó. E aí ele observa a reação das pessoas quando estão assistindo esses minutos de ódio. Outro ponto interessante é que assim, as pessoas chamam umas às outras de camaradas. Aí eu acho que a história, acho que alguém que talvez entenda, tem estudado até isso, pode ajudar, apesar desse vídeo não ser acadêmico, mas assim, parece que o que eu entendi é que o George Orwell, ele quis colocar uma situação da utopia do socialismo, de que o socialismo ia resolver tudo, mas eu não sei se ele era contra, se também ele era a favor do capitalismo, eu não sei, apesar do livro ser totalmente aterrorizante sob o ponto de vista do socialismo. Então ele coloca os elementos do socialismo aqui. Tem uma parte que eu quero deixar como observação da inteligência maquiavélica desse Estado controlado pelo partido, que assim, quando acontecia de de vazar uma notícia, mesmo sendo tudo controlado, as notícias, às vezes, as pessoas iam trabalhando nas suas áreas de atuação, jornalismo, historiador, e às vezes vinha uma notícia, por exemplo, que tinha tido a morte de alguns soldados durante a guerra, uma notícia, né, que tinha acontecido, e naquele mesmo dia até se corrigir aquela notícia para as pessoas colocarem que aquela notícia não aconteceu, alguma coisa assim, até isso chegar, mas acontecia aquela notícia ruim, e naquele mesmo dia, por exemplo, o preço do cacau, do chocolate baixava para as pessoas poderem comer mais chocolate e comprar chocolate. E como é que era o casamento? A gente vai ver mais o casamento sob o ponto de vista do Winston. Winston, ele foi casado com a Catherine, e ele fala como é que se dava, por que ele estava tão desgostoso da vida dele hoje, como foi também a coisa horrorosa que foi o casamento. O casamento, dos membros do partido, eles eram determinados pelo próprio partido. Então eles não tinham como ter um desejo, uma vontade de se casar com aquela pessoa ficava ali junto com você e ele tinha que
fazer sexo com ela e ter os filhos para o partido. É uma coisa bem estranha perceber como que era difícil para ele, mas que ele enxerga a ex-mulher dele como uma perfeita assim idiota, porque ele tinha essa consciência de que ele, pelo menos na visão dele, a mulher não tinha. Ela achava que deveria ser feito daquele jeito. Quando ela dizia a ele, por exemplo, que queria transar, ela dizia, não, a gente tem que cumprir o nosso dever para com o partido, né? Era tudo muito bizarro. O prazer do ato sexual era proibido, então era tudo feito de um jeito que não fosse possível sentir o prazer no ato, e era proibido procurar prostitutas e ter relações fora do casamento. Bem, eu quero falar sobre nova fala. O Simon, ele tem um cara que de vez em quando ele se depara com ele, que se chama Saime, e ele é um filólogo que trabalha na parte eles ficam corrigindo, reelaborando e revisando um dicionário. Outra coisa desse mundo é que as palavras elas vão sendo mudadas. Aparentemente novas palavras são inseridas no vocabulário das pessoas, e pelo Whindersson a gente vai ver que, em contato com o Simon, que não existem novas palavras. O Simon vai falando para o Whindersson ali que palavras são na verdade excluídas, que este é o único dicionário em que a cada ano você diminui as palavras, ao invés de surgirem novas palavras. Mas, por exemplo, a sistemática das palavras é interessante como pra gente perceber o mundo, porque bom e mal acaba virando só desbom. Então eu falo bom e desbom, e mal sai do dicionário. Eu não preciso mais ter tantas palavras assim. Eu falo bom, se eu não quiser falar que é bom, é desbom. Então é como se eu só ficasse com a palavra bom. Essa sistemática aqui eu acho bem viagem para analisar, mas eu penso que quanto menos palavras diferentes, o raciocínio das pessoas fica mais curto. Quanto maior o âmbito de palavras e possibilidades de constituição dessas palavras, eu acho que as frases, a literatura, e a gente até nessa parte assim, a gente vê que a literatura acabou praticamente. As frases acabam sendo bem curtas, bem simples. Eu acho que por conta disso fica mais fácil para dominar as pessoas. E por fim, vamos falar dos proletas. O que vocês acharam dos proletas? Aí eu já começo com a frase, ó, os proletas não são seres humanos. É uma frase dita, se eu não me engano, não é pelo Winston, mas é por alguém lá do membro do partido, né, dos colegas ali de trabalho do Winston. Os proletas, eles estão bem na margem mesmo da sociedade, eles nem sequer têm ideia da sistemática política que tá ali. Então, o Winston o tempo todo tá falando que eles não percebem nem que existe um problema. Então, mas ao mesmo tempo, eles são livres. O Winston vê como que numa condição de miséria, de pobreza, se arrastando, as cidades são um lixo, mas eles pelo menos não têm o domínio das teletelas e nem o domínio do partido. O interessante é que o Winston, ele tá tão sufocado que no diário dele ele tá o tempo todo pensando assim, mas se tem alguma esperança, se há alguma esperança bem no fim do túnel, essa esperança está nos proletas, porque pelo menos eles estão livres, eles não estão com o dia a dia e a privacidade dominada pelo partido. Tem uma parte interessante na página 90. Se você tiver essa edição, é a edição da Companhia das Letras. Aí, na página 90, é claro que o partido se vangloriava de ter libertado os proletas da escravidão. Antes da Revolução, eles eram oprimidos de maneira revoltante pelos capitalistas. Passavam fome, eram açoitados, as mulheres eram obrigadas a trabalhar nas minas de carvão. Para falar a verdade, as mulheres continuavam trabalhando nas minas de carvão. E aí continua assim, o Winston, ele, por mais que tenha havido uma libertação desses proletas, desses trabalhadores,
eu acho que no fundo você muda para uma outra posição, mas tudo continua na mesma. Acho que é isso que ele quis dizer aqui, né? Em geral, eles morriam com 60 anos de idade e faziam aquele trabalho físico pesado. Então, no final das contas, deu no mesmo para eles, né? O que eu acho interessante é o seguinte, que o que eles mais gostavam, né? O que ocupavam a vida? Eles ocupavam a vida com os cuidados da casa, dos filhos, disputas menores com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, antes de mais nada, jogos de azar. Preenchiam os horizontes de suas mentes. Não era difícil mantê-los sob controle, né? Eles tinham essa coisa do jogo. E tem uma determinada parte que ele fala assim, que a loteria com seus prêmios semanais milionários era o único acontecimento público que efetivamente despertava o interesse dos proletas. Era muito provável que para milhões deles a loteria fosse o principal, se não único motivo para continuar vivos. Essa conjectura aqui social, ela é de explodir a cabeça, assim, de uma estrutura que essa sim também tem muita relação com os dias atuais. Não interessa capitalismo ou que forma de governo, essa daqui, mais aí talvez aí pelo socialismo, que tem essa classe que vai ser oprimida e vai ficar totalmente alienada da realidade, das estruturas de poder da vida atual. Bem, esses foram os pontos mais interessantes que eu achei do mundo, num modo geral, do mundo governado pelo partido. Deixa aqui seu comentário se você leu o 1984 e percebeu desse mundo, esses pontos também. No vídeo de amanhã, aí sim a gente vai falar, aí o assunto vai ficar mais pesado, porque a gente vai falar sobre os slogans. Aí, meu amigo, vai ser forte. Vamos lá.